Glória a Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5. Glória a Deus. Epístolas pastorais e a sã doutrina, parte 2. Não é isso? Epístolas pastorais e a saúde espiritual. Esse é o tema. Sã doutrina está dentro do texto, né? Epístolas pastorais e a saúde espiritual, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Estou lendo a minha versão aqui, tá? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Repita comigo: sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ali diz tendo coceira nos ouvidos. Outra versão diz tendo comichão nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Queira tomar assento, por favor? Bom, irmãos, nós começamos esse estudo na semana passada e analisamos como introdução o contexto das epístolas pastorais, que envolvem 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. A gente fez uma abordagem geral sobre a questão destas três cartas, chamadas cartas pastorais, e a gente analisou sã doutrina ou saúde espiritual sob o ponto de vista da carta de Paulo a Tito. A gente mergulhou na carta de Paulo a Tito e analisou todos os contextos. Não vou falar disso agora, porque já está na primeira parte do estudo e os irmãos podem ver lá no YouTube, né? Epístolas pastorais e saúde espiritual, parte 1. Hoje nós vamos analisar epístolas pastorais e saúde espiritual baseado nas cartas de Paulo a Timóteo. Então, semana passada analisamos essa questão da saúde espiritual para a igreja, analisando Tito, e hoje analisando 1 e 2 Timóteo. Como é rico perceber isso, que essas expressões são usadas nas epístolas pastorais, não está à toa ali, né? As epístolas pastorais traz várias vezes a palavra sã doutrina, tanto em Tito como nas cartas de Paulo. Isso tem um significado espiritual muito interessante, né? A gente viu, claro, Paulo escreveu estas epístolas pastorais, tanto 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, no intervalo entre a primeira prisão em Roma e a segunda prisão em Roma. Paulo esteve preso na sua primeira prisão em Roma. Lá nessa prisão ele escreve as chamadas epístolas da prisão. Efésios, Filipenses, Filemão, né? Escreveu as epístolas da prisão. Aí ele é solto por um pouco de tempo. Nesse período que ele é solto, ele vai à Espanha, né? Vai à Macedônia, aí deixa Timóteo em Éfeso e deixa Tito em Creta. Depois ele aí da Macedônia ele escreve tanto 1 Timóteo como Tito. Depois ele é preso de novo, é a segunda prisão em Roma. Aí de lá ele escreve 2 Timóteo
termina os seus dias ministeriais. Ele escreve: combati o bom combate, concluí a carreira, guardei a fé. Amém? Amém. A gente analisou tudo de Tito, inclusive o propósito pelo qual foi escrito e o contexto da sã doutrina, e vamos ver aqui em breves minutos, Deus assim nos permitindo, a questão da saúde espiritual em Timóteo. Bom, a gente viu que essa expressão saúde espiritual está diretamente ligada, que a gente viu isso na semana passada, à sã doutrina. Sã doutrina, não é? Ela está relacionada à saúde espiritual. E a palavra sã doutrina, e a gente viu lá, pela importância do seu significado, ugianouste, didascalia, no sentido dela com suas variantes essa expressão sã ugianouste, com as suas variáveis, é claro, que eu já falei semana passada, significa: estou em perfeita saúde, estou são, estou curado e salutar. Por isso que eu peguei a palavra sã, relacionando-a à saúde. O que Paulo está querendo dizer é: eu estou escrevendo, orientando, para que a igreja não esteja doente espiritualmente. Estou escrevendo para que a igreja esteja com saúde espiritual. Por isso, sã. Então, a expressão sã doutrina é mais do que o sentido de sóbria. Sã significa saudável. Amém? Sã significa salutar. Sã significa com saúde, ou seja, que não está enferma. Queremos uma igreja enferma ou com saúde espiritual? Por isso que Paulo escreve a Tito, e a gente viu o contexto e as características que estavam fazendo alguns irmãos da igreja estarem enfermos espiritualmente. Qual o remédio que o apóstolo Paulo recomenda? E esse ugianouste didascalia, doutrina que dá saúde. Aí você veja, eis a importância da doutrina numa igreja, do ensino numa igreja, desde que essa doutrina seja sã. Amém? Amém. Desde que essa doutrina seja saudável, desde que essa doutrina traga cura. Então, irmãos, o que traz saúde para uma igreja é doutrina. Amém? Amém. É importante o culto, a música é importante, os dons são importantes, mas quando a gente coloca a doutrina em tudo, vai dar saúde. Coloca a doutrina nos nossos cânticos, no nosso culto, ensinamento. Uma igreja que tem pouca frequência em escola dominical e em culto de doutrina não está devidamente sã, não está devidamente saudável. O crente que não gosta de escola dominical, não gosta de culto de doutrina, não está devidamente saudável espiritualmente. O povo só gosta da emoção, do movimento, da revelação, da bênção. Amém, tudo isso é válido, mas hoje a maior parte dos crentes querem só isso, irmãos. Querem só isso. Por isso você vê, faço nada contra o culto de libertação, o culto de prova, nada disso, nada contra. Mas você percebe quando te coloca esses temas, é ou não é? Agora, culto de ensino, abrir o texto, interpretar, ensinar o que o texto está dizendo para dar saúde. Então, uma igreja está com saúde espiritual quando ela entende a importância da sã doutrina. E essas sempre foram palavras de homens como Antônio Gilberto, que sempre dizia: uma igreja que não tem pelo menos os seus membros, 70% deles, matriculados e assíduos na escola dominical e no culto de doutrina, é uma igreja fraca. E ele sabia o que estava falando. Antônio
Gilberto sabia o que estava falando, né? Então, irmãos, e eu deixo pelo menos à disposição para que os que não podem assistam. Então, essa expressão sã doutrina, saudável, que dá saúde. Então, veja, na primeira carta de Paulo, vamos alternando primeiro e segunda, ou vendo primeiro e depois vendo segunda. 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 3. Aqui eu fiz um rascunho no final da tarde, porque isso não foi por falta de carinho com a palavra, foi de muita atividade. No sábado eu tive Jaceruba na convenção, e eu dirigi a reunião com a Bíblia do lado, em Jaceruba. Depois almocei, os colegas convidaram para a gente almoçar, porque estavam junto com os pastores, o pastor José Henrique e outros pastores lá junto, e eu não lembro se eu levei a Bíblia junto ou se deixei em cima da mesa. O fato é que eu voltei de Jaceruba, depois vim para a EBF, depois, enfim, eu não lembro se eu deixei, nessa correria que foi todo final de semana, se ela está em algum canto por aqui. Deus te ouça, Deus te ouça, Deus te ouça. Esse sermão todo está lá. Eu de cabeça anotei aqui agora no final da tarde, entendeu? Então vai estar limitado aqui. Tá bom? Eu quero dizer que eu fiz aqui um rabisco, tá? Uns rabiscos aqui. E preocupado com a atividade difícil que eu tive de tarde, foi difícil que eu tive. Enfim. Alexandre. Esse Alexandre é bom, hein? Mas sabe como eu sou final de semana? Eu falei, esse Alexandre é bom. Então, é tanto papel, mas eu tenho essa liberdade com vocês. Vocês me dão, não? Está até gravado essa liberdade que eu tenho aqui. Os rolos, pergaminhos. Os dois aqui. Isso aqui eu rabisquei. Então, vamos lá. 1 Timóteo 1:3. Quando eu estava de viagem da Macedônia, te roguei. Abre parênteses. Isso aqui era toda a introdução, o contexto. Os rabiscos que eu queria de hoje eu fiz separado. Vou que você entenda isso, né? Quando eu estava de viagem, agora eu vou para a minha versão. Ora, pois, como eu amo essa versão. Todas são maravilhosas, mas tem a do coração, não tem? Tem ou não tem? É a primeira 1:3, né? Estou até mais feliz agora, viu? Primeira 1:3, né? Como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem outra doutrina. Ali está outra, né? A minha versão diz doutrina diversa, né? Outra doutrina. Essa outra doutrina, ou doutrina diversa, é o oposto da sã doutrina. Então você tem que colocar dentro do contexto dessa carta, sã doutrina versus outra doutrina. Entendeu? Observa que Paulo já começa a sua epístola colocando isso, né? Ninguém ensine outra doutrina. Eu não quero que a igreja de Éfeso esteja com outra doutrina, ou doutrina diversa. Eu quero que ela esteja com a isso, a DCM. Eu quero que ela esteja com a sã doutrina. Então sã doutrina versus outra doutrina. Não está desenhado já a carta? Tá ou não está? Né? Sã doutrina versus outra doutrina.
Então, a palavra outra doutrina aqui, interessante, é heterodidascalia, ipsilíteris. Doutrina diversa, outra doutrina, a palavra no original aqui é heterodidascalia. Interessante que a palavra outra tem dois principais originais, hétero e alos. Alos no grego é outro do mesmo tipo, outro igual. Eu rogarei ao Pai para que Ele envie outro Consolador, não é? Aí é alos paráclitos, é outro igual. Eu sou o Consolador, o Senhor disse, eu vou, mas vai vir outro hétero? Não, outro alos, outro igual. Agora o outro hétero é diferente, né? Igual Gálatas, né? 1:8, outro evangelho. Então, existe o evangelho verdadeiro, que é a sã doutrina, e existe o heteroeuagelos, que é o outro evangelho, e a outra doutrina, que é a heterodidascalia. Nós devemos estar na sã doutrina. Vai, glória a Deus, glória a Jesus. Aí Paulo fala que não ensinem outra doutrina, heterodidascalia, mas que vocês fiquem na sã doutrina. Tá legal? Aí, irmãos, veja bem, tua Bíblia está aberta? Bem. No capítulo 1, versículo 3, é outra doutrina. Agora no versículo 10, olha o que diz. Para quem é lei? Para os devassos, para os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjus, e para tudo que for contrário a quê? Olha que tremendo. Contrário, sã doutrina. Por isso que eu falei, outra doutrina que é contrária à sã doutrina. Então outra doutrina versus sã doutrina. Do versículo 3 até o 10, a parte A, Paulo dá uma série de características de outra doutrina. Mas no 10 ele fala, isso tudo é contrário à sã doutrina. Tremendo isso. 1:3, 1:10. 1:3, outra doutrina. 1:10, sã doutrina. Entre o 3 e o 10, características dessa outra doutrina. Vou repetir. 1:3, outra doutrina. 1:10, sã doutrina. Entre o 3 e 10, as características da falsa doutrina. Então vamos mergulhar nisso? Aí diz assim, vamos repetir. Como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinasse heterodidascalia, outra doutrina, nem se preocupassem com fábulas ou genealogias intermináveis. A mesma característica do que estava em Tito, lembra? Era uma junção de fábula grega, com características judaizantes. É um compêndio disso, Era como se fosse um pré-gnosticismo, características gnósticas. Aí ele fala, nem se preocupassem com fábulas ou genealogias intermináveis. Aí a característica legalizante, de legalistas, pois que produzem antes discussões do que edificação para com Deus, que se funda na fé. Ou seja, as características dessa doutrina falsa, que se preocupava em fábulas e genealogias intermináveis, letra morta, só produzia o que na igreja? Discussão. Ali diz que mais produzem questões. Esse questões aí é discussões, questões, sabe, questões que não levam a nada, do que edificação. Então, olha que interessante, sã doutrina versus outra doutrina. Outra doutrina produz questões, outra doutrina produz discussões, mas a sã doutrina produz edificação. Quantos querem uma igreja edificada? Paulo fala, não entrem em discussões que não produzem nada, mas vamos para a palavra, para ensinamento que produzem edificação. Aí diz,
amoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Interessante. Paulo está dizendo, ao contrário dessas questões genealógicas infundadas, que só produzem discussões, o fim da admoestação, o propósito desta epístola, ou o fim do mandamento é o amor. É interessante, tem uma outra passagem que diz que o fim do mandamento, ou o fim da lei é Cristo. Na versão atualizada parece que diz, o fim da lei é o amor. E outra diz, o fim da lei é Cristo. Parece que é Romanos, se não me falha a memória. Eu já falei isso semana passada, né? Um diz, o fim da lei é Cristo. Outra diz, o fim da lei é o amor. Aí, cortando os parecidos, o que fica? Cristo é igual? Amor. Não é? Se eu não achar, não tem problema, mas eu lendo esse versículo. Lê para nós aí, Pimenta. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, isso, para a justiça de todo aquele que crê. É isso. Olha que lindo. O fim da lei é o amor. Né? Voltando para Timóteo 1:5. O fim da lei, o fim do mandamento, tem a versão que diz o fim da lei, né? O fim da lei é o amor. Outra diz, o fim da lei é Cristo. Portanto, os iguais, Cristo igual ao amor. Né? Então, quanto mais em Cristo, mais ama. Ao invés de questões genealógicas, que só produzem discussões, ele fala, o fim da lei é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Aí o versículo 6 diz, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a quê? Veja, vãs contendas, discussões, discórdia, tudo isso não é sã doutrina. A sã doutrina não produz essas coisas. Quem é canal de sã doutrina para a igreja, ou quem for pregar uma sã doutrina para a igreja, nunca vai estimular discussões, contendas. Amém? Vai ser canal de edificação. Edificação. Glória. Edificação. Glória a Deus. Cremos nisso. Cremos nisso. Querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar de que maneira? Então, a característica aqui dessa doença na igreja, assim como estava em Tito, era um compêndio de fábulas vãs com características judaizantes, pessoas que eram judeus judaizantes que queriam impor a lei misturado com um compêndio de fábulas, tá? E se sentiam até superiores aos cristãos, normalmente judeus judaizantes que até oprimiam os crentes gentios. Aí ele diz, a lei é boa para quem usa dela legitimamente, reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores, os subordinados, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, para os devassos, sodomitas, roubadores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo que for contrário a quê? Sã doutrina. Então essas são as características. Lembra que uma das principais características do povo de Creta, e que acabou sendo característica de alguns irmãos que não se livraram desse ranço, qual era? Era a mentira, lembra? Os cretenses são mentirosos, essa palavra procede. Aí usamos até uma expressão que eu coloquei aqui, não dá para decorar tudo, que era uma expressão ligado a cretenizomai, ou cretenizar, não é? Ou seja, agir como um cretense. Agir como um cretense, né? Assim como os de Corinto tinha a expressão corintionizomai, agir como um corinto, de forma profana, devassa, moralmente, né? Então, irmãos, ou seja, tudo isso característica de enfermidade espiritual.
Aí Paulo, ao invés disso tudo, ele sugere sã doutrina, né? Aí ele fala, tudo que for contrário à sã doutrina. No capítulo 6, versículo 3, mais uma vez ele fala de sã doutrina saudável. Veja, abra no capítulo 6, versículo 3, de primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 6, versículo 3. E se alguém ensina alguma doutrina diversa e não conforme as sãs palavras, então aí novamente o oposto, outra doutrina versus o que? Sãs palavras. Deu para entender o oposto? Então, o âmago do que Paulo está dizendo aí é que esteja na igreja de Éfeso, para onde ele escreveu, palavra sã, palavra saudável, que é a mesma raiz, e não outra doutrina, porque a outra doutrina vai causar doença na igreja, mas a palavra saudável, sã, vai gerar saúde na igreja. Importante isso que foi pregado, né? Aí, 4 do 1 ao 5, ele fala também que nos últimos dias o Espírito Santo diz expressamente que alguns apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrina de demônio. Quer dizer que essa outra doutrina tem sua origem em demônio, certo? Tem sua origem em demônio e causa doença espiritual. É claro que os demônios não querem que um estudo como esse seja ministrado aqui ou em outra igreja qualquer, porque são doutrinas que geram enfermidade espiritual na igreja e são geradas por demônios, certo? Mas o Espírito Santo quer que a igreja seja saudável. E a palavra de Deus que traz saúde espiritual na igreja, né? Então, irmãos, últimos dias são os dias de hoje. São os dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo traz essa orientação. Aí, vamos agora a características da sã doutrina, que a gente viu até o 10, que Paulo fala do perigo da falsa doutrina, mas agora ele dá características da sã doutrina. 1 Timóteo capítulo 1. Os irmãos entenderam? 1:3, Paulo fala, né, da questão da doutrina diversa, e 1:10 ele fala da sã doutrina, e a partir do 11 ele dá características dessa sã doutrina. Vamos ler 1:11. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. Ali fala Deus bem-aventurado, é Macários no grego. Bem-aventurado é traduzido como Macários, é traduzido como bem-aventurado ou bendito, né? É o Deus bendito, né? Segundo o evangelho da glória que me foi confiado. Aleluia! Aí Paulo fala no 12, está acompanhando o versículo 12? Dou graças àquele que me fortaleceu. Nós cantamos o hino que devemos ser fortalecidos, né? Ser fortalecido, aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no ministério. Aleluia! Ainda que outrora eu era blasfemador, diz Paulo, era perseguidor. Aí Paulo vai dando características. Agora chega no 14, aspecto da sã doutrina, a doutrina da salvação. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Assim como na semana passada, sã doutrina envolve doutrina da graça e da fé e do amor. Isso é doutrina saudável. Graça é doutrina saudável. Amor é doutrina saudável. Fé é doutrina saudável. A igreja, eu disse semana passada e repito, a igreja deve viver na graça, pregar a graça, pregar a graça, pregar a graça. Nunca aceite
que pregar graça é pregar água com açúcar. Graça é o âmago do Evangelho. Graça é o âmago da reforma. Graça foi o âmago do avivamento. Evangelho sem graça perde a graça. Graça tem que ser pregada, graça tem que ser vivida. Claro, a graça verdadeira não deixa o pecador no seu pecado. A graça verdadeira resgata do pecado, liberta do pecado e transforma em nova criatura. Amém? Se alguém vive no pecado, não foi alcançado pela graça. Glória a Deus. Se vive escravo do pecado, né? Mas, glória a Deus, sã doutrina, graça é doutrina saudável. Se puder e quiser, diga isso a mais de uma pessoa. Graça é doutrina saudável. Graça é doutrina que dá saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Graça traz saúde. Aleluia. A graça de nosso Senhor Aí ele diz no 15: fiel é esta palavra, fiel é esta palavra, e digna de toda aceitação. Qual? Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual sou eu o principal. Aleluia. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Daí eu falo, eu não prego o evangelho do estudo porque me acho superior. Não, pelo contrário, sou inferior. Mas a graça é tão maravilhosa que ela me alcançou que eu não posso ficar calado. Eu tenho que divulgá-la, tenho que pregá-la. Glória a Deus. Aí ele adora, ora ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é característica da doutrina sã, a graça salvadora, que é acompanhada da fé e do amor, e que produz uma vida santa. A gente viu isso na semana passada, né? Produz uma vida íntegra e reta diante de Deus nosso Senhor. Mas Paulo diz que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos ouvidos, né? Comichão, a gente vai ver isso agora na segunda carta, não é para a gente encerrar o estudo, não é isso? E foi o texto original que a gente leu como tema. Abra a tua Bíblia em 2 Timóteo, por favor, para a gente encerrar o estudo. 2 Timóteo capítulo 4, Paulo diz, 2 Timóteo capítulo 4, 1 a 5, conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua vida e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Aí o 3 diz: porque virá tempo que não suportarão o quê? A gente já viu várias vezes aqui, Tito e Timóteo, ou seja, não vão suportar a doutrina da saúde, a doutrina saudável, né? Não vão suportar a que a gente separou aqui, né? O Guianouste, a doutrina sã da saúde. Ao invés da doutrina sã, vão ter comichão nos ouvidos, ou grande desejo de ouvir coisas agradáveis, né? A palavra aí é kinetomenon, comichão, coceira. Aí ele literalmente é coceira, ó. Tem tradução que diz desejo de ouvir coisas agradáveis, mas é coceira. É tipo assim, alguém está pregando, a pessoa está, ó, sabe? Ou seja, traz incômodo. Esse remédio não está querendo, está causando incômodo, né? É claro, há uma diferença entre o pregador chatonildo que está pregando não de acordo com a sã doutrina e ao pregador que recebeu de Deus, porque eu recebi do Senhor que também nos ensinei. E o pregador não foi chamado apenas para pregar o que se quer ouvir, mas
mas o que se precisa ouvir. Deus falou isso a Jeremias, né? Quando chamou o profeta, que ele não seria chamado apenas para levantar, mas também para derrubar. Não é isso? Seria difícil. E nesses últimos dias, eu vou falar uma coisa interessante aqui. A grande dificuldade do doutrinador e do pregador é ter a humildade de receber do Senhor para ensinar. Sabe, quando é de Deus, a mensagem pode ser dura, mas se for dada com amor, ela não pode ser dada com ira, com ranço, com raiz, de amargura, não é? Senão perde o seu propósito. Mas também essa doutrina não pode deixar de ser ensinada. Então o pregador, outra coisa, aquilo que ele particularmente acha que é errado, aí transforma aquilo numa mensagem subjetiva. Ele acha que determinada coisa que é relativa, não é absoluta, ele acha que aquilo é errado. Então ele prega com uma ira pessoal, com uma raiva pessoal, julgando todos e mais acusando do que querendo uma igreja saudável. Aí, ao invés de produzir cura, vai produzir mais doença. Agora, o que é uma mensagem saudável? É entender os valores absolutos da palavra, que levam para a vida eterna, e não compactuar com o pecado e transmitir a palavra de Deus. Deu para entender? Essa é a grande dificuldade. Então, os pregadores têm que entender isso. Os doutrinadores têm que entender isso. Que tem gente que, eu percebo isso, está pregando uma mensagem subjetiva daquilo que ele acha certo, e nem é errado ele achar certo, mas se ele acha certo é o que ele, não, que está no absoluto. É o que ele acha, não está claro, né? Simão acha que. Adriano? Cadê o Adriano? Adriano Guerreiro. A gente ama pandeiro. Está certo o pandeiro. Ô, glória, quinta-feira cheguei lá. Amém. Mas se ele não cismar numa igreja que não é para tocar pandeiro, é um problema dele. Se ele for pastor, ele pode até querer, irmão, aqui pandeiro não. Tudo bem, problema dele. E quem for ovelha tem que obedecer. Agora não pode os demônios, o pandeiro é demônio, último dia. Deu para entender? Aí troca questões subjetivas com objetiva da palavra. Né? O teu irmão acha que bateria é errado. Né? Bateria foi uma coisa que começou a ser liberada na igreja da metade da década de 70 para lá. Os mais antigos sabem disso. Tinha bateria, mas separado. Tarol, prato e bumbo. Bum, né? Na metade da década de 70 teve a bateria, né? Foi um sufoco. Muitos pastores não queriam a bateria. Não é só da Assembleia de Deus, outras denominações. Hoje é difícil uma igreja que não tenha bateria, não é isso? Isso prova que o tempo, não é? O tempo trouxe esclarecimento. Agora, quanta gente se precipitou para pregar que igreja que deixou entrar a bateria na igreja é o demônio entrando na igreja? Ali não tem demônio não, ali tem Espírito Santo, tem graça de Deus, o Papa está cheio de Deus. Deu para entender? Então, o pregador tem que ter esse discernimento, e o doutrinador. Agora, valores absolutos não se mexe. Valores de matrimônio, de casamento, de vida, de retidão, de santidade, de ordem e decência, não é isso? Não é isso? Esses valores é o que Paulo fala ali. Então, é o grande desafio de quem ministra a palavra do Senhor, é ter essa humildade de mergulhar na palavra, entender o que a palavra está dizendo. Amém, amados? Amém. Então, o comichão do ouvido aqui, né, significa coceira no ouvido, querendo ouvir só coisas agradáveis. Daí vem as dissensões que Paulo fala, escrevendo aos Coríntios. Uns dizem, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas. Ou seja, o que Cefas prega, para mim é agradável. Não. Agora, para mim, o que Apolo prega que é agradável. Irmãos, quem usar aqui o púlpito, não tem que falar só o que se quer ouvir. Aí é mole. Tem que se falar o que receber do Senhor. Para o que for canal de saúde
porque fica mole, né? Se eu disser só coisas agradáveis, aí fica fácil. Quem quer ouvir coisas só agradáveis? Fica mais tranquilo. Agora, a mensagem, ela vai ser de Deus para outra coisa. Texto não pode ser usado por pretexto. Eu não posso. Os tópicos que eu usei aqui, o Espírito Santo me é testemunha. Eu os interpretei porque estava no texto. Eu peguei o texto e interpretei. Eu não peguei aqui e falei, isso aqui eu que vou dar o estudo, eu vou escolher o texto que eu quero dar essa mensagem para jogar sem direta contra meu líder ou contra meu liderado. Já acabou o valor. Já acabou o valor. Quem for receber de Deus para pregar, tem que receber direto do Senhor para aquilo que a igreja precisa ouvir. Para aquilo que o pregador precisa ouvir. É isso? É importante que se entenda isso também. Então, meus amados, Paulo fala que isso é característica dos últimos dias. Não suportariam uma sã doutrina. Aí vamos ao capítulo 1, do 7 ao 13, para encerrarmos o estudo. Aí ele fala no 7: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Aí o 2 diz: por esta razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei que, eu gosto desse versículo lindo, porque eu sei quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até que dia? Até que dia? A minha versão diz até aquele dia. Já tem aí? Até aquele dia. O meu depósito até aquele dia. Que maravilha! Show de bola! Você está digitando ali já? Show de bola, hein? Que pensa. Amém? Eu gosto. Aí ele fala: mas eu sei quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso. Isso é o hino do cantor, né? Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aí no 13, para a gente ir embora: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Eu encerro aqui o estudo. Conserva o modelo das sãs palavras, ou seja, da palavra saudável. A DCM conserva o modelo da palavra que dá saúde espiritual. Conserva o modelo das sãs palavras. O Guiadouze conserva o modelo. Conservemos o modelo. O modelo está na palavra. Conservemos o modelo da sã palavra. Não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Aleluia! Foi isso que nos ensinou as epístolas.
Que Deus possa nos abençoar. Fale ao seu irmão, por favor, conservemos o modelo das santas palavras. Aleluia! Que Deus abençoe a DCM em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar, né? O hino da nossa harpa cristã para encerrar o trabalho. Pode encerrar a gravação se quiser. E vamos pontuar um cântico. Glória a Deus, que nos levam a essa reflexão. Senhor,